O que é a atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre é uma camada de ar formada por vários gases que envolvem nosso planeta. Esses gases são mantidos envolvendo a superfície terrestre devido à atração da gravidade. Quanto mais próximo da superfície terrestre, mais pesados são os gases. Quanto mais distantes da superfície do planeta, mais leves esses gases são. Além do planeta Terra, outros planetas do Sistema Solar também possuem atmosfera. Ela funciona como escudo protetor contra radiações e impactos de corpos espaciais como meteoros. Graças à atmosfera, é possível haver vida em nosso planeta, pois por meio dela, o oxigênio fica disponível e a temperatura e climas controlados. A atmosfera também é responsável pela distribuição das chuvas e água do planeta, além de ser responsável pela aparência azul do céu. Composição da atmosfera. A atmosfera terrestre é composta em grande parte por nitrogênio, representando 78% de seu volume total. Em seguida, o oxigênio, com aproximadamente 21%, e o restante dos gases, como o argônio e o gás carbônico, representando apenas 1% do volume total. A mistura de todos esses gases é conhecida como ar atmosférico, ou seja, a grande concentração de oxigênio, responsável pela respiração e vida dos animais e seres humanos, e a presença do gás carbônico, essencial para a fotossíntese realizada pelas plantas. Além dos gases, há grande concentração de vapor d'água na atmosfera, podendo retornar à superfície terrestre sob forma de chuva, neve, granizo ou nuvens. Mais de 50% dos gases que compõem a atmosfera são encontradas nos primeiros 5 km de altitude. A atmosfera terrestre se estende por aproximadamente 1.000 km da superfície da Terra. À medida que aumenta a altitude, a atmosfera se torna cada vez mais rarefeita. Quanto mais rarefeita, maior dificuldade de se respirar. Isso ocorre pelo fato do oxigênio ser um gás pesado e por isso ser encontrado em maiores quantidades em altitudes mais baixas. As camadas da atmosfera. A atmosfera é dividida em camadas, e são elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. Na troposfera, o ar é mais concentrado. Sua extensão é de aproximadamente 15 km e corresponde a 80% de todo o peso da atmosfera. Na troposfera, a temperatura vai decrescendo conforme a altitude vai aumentando. Essa é a camada responsável pelo ar que respiramos e é nessa camada que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos e naturais, como a chuva e a neve. Estratosfera é a segunda camada da atmosfera. Ela se localiza aproximadamente aos 15 km de altitude em relação à superfície do planeta e se estende até os 50 km de altitude. É nessa camada da atmosfera que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas. A partir dessa camada, já não é possível encontrar vapores d'água ou nuvens. Nessa camada, circulam os aviões. Mesosfera é a camada mais fria da atmosfera e pode chegar a menos 90 graus Celsius. A mesosfera se localiza entre 50 e 80 km acima da superfície terrestre. Nessa camada, os meteoritos se fragmentam por meio da combustão, antes de chegar à superfície. Termosfera se inicia a 80 km de altitude até os 500 km acima da superfície. Ao contrário da mesosfera, a temperatura na termosfera é extremamente elevada, podendo chegar aos 1500 graus Celsius. A termosfera também é conhecida como ionosfera, pela grande concentração de íons. Os gases ionizados são os responsáveis por refletir e propagar as ondas de rádio. Os fenômenos da aurora polar, conhecidos como aurora boreal e aurora austral, ocorrem na termosfera. Nessa camada, orbitam os ônibus espaciais. E por fim, a exosfera é a última camada da atmosfera terrestre. A exosfera é a camada de transição entre a atmosfera e o espaço sideral. A exosfera se inicia aos 500 km de altitude e se estende até aproximadamente 1000 km da superfície terrestre. Nessa camada estão posicionados os satélites artificiais. Ficou alguma dúvida sobre o que é a atmosfera terrestre? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.